aqui no TV Mais Entrevista, ainda na agradável companhia do Dr. Ivo Nesralla. Dr. Ivo, me diga uma coisa, o que surgiu primeiro na sua vida? A medicina ou foram as artes? Não, eu diria assim, quase que simultaneamente. Eu era estudante do Colégio Nossa Senhora do Rosário, que naquela época a PUC, a Pontifícia Universidade, funcionava junto ao colégio. Então a OSPA, os primeiros ensaios, concertos foram lá na PUC, que era a Pontifícia Universidade Católica, que era lá junto ao Colégio Rosário. E eu por muitas vezes fugia do recreio para ir assistir os ensaios da OSPA. E aquilo me fascinava, como é que um homem com movimentos precisos era capaz de comandar uma orquestra inteira e trazer aquele som maravilhoso. Mas ao lado disso, eu tinha muito apreço pela vida de vários médicos que eu tinha estudado, no Pasteur e tantos outros. Então a minha vocação foi médica, mas junto com ela eu tinha uma tendência a gostar muito das artes. Eu sempre brinco aqui no hospital, se eu não fosse cirurgião eu ia ser maestro, certamente, porque eu gosto muito de música e que requer o mesmo nível de empenho, exatamente. Não é? E eu vou te dizer mais, eu acabei uma cirurgia há pouco e eu estava ouvindo Bach. Eu gosto de operar ouvindo Bach, ouvindo Handel, enfim, os autores barrocos. Porque é uma música que não tem altos e baixos, ela não tem patos, como a gente diz em patologia, não tem doença, não é o romantismo de Beethoven, de Tchaikovsky, não. É uma música serena e que traz ao ambiente uma tranquilidade muito boa para o ambiente cirúrgico. Então a música está tanto envolvida na minha vida que até durante a cirurgia eu ouço música. Isso é maravilhoso. Quem dera todo mundo tivesse essa oportunidade, né? E música é realmente de qualidade. Doutor Ivo, conta pra gente como foi a sua passagem pela Bienal de Artes do Mercosul. Bom, em 1983 eu entrei pela OSPA na primeira vez como presidente e fiquei até 91. Aí mudou a política e tal, eu saí da OSPA, mas já em 97, 98 eu fui convidado a presidir a segunda Bienal de Artes Visuais. Fiz um trabalho muito árduo no sentido de divulgar a arte, no sentido da pintura, da escultura. E é interessante que isso me enriqueceu muito, porque eu era mais ligado à música e às artes plásticas não. Então a convivência com os curadores, o Fábio Magalhães, que foi o curador nosso durante as duas bienais, nos ensinou muito como apreciar uma obra de arte. Por exemplo, tu tem ali uma escultura do Gustavo Nackler. Então eu comecei a aprender a gostar desse trabalho de pintura, de artes plásticas, propriamente dita. Foi um enriquecimento muito grande para mim. Eu abri mais janelas para o mundo. A música abre janelas e a arte plástica abre outras janelas. Então, cada vez que tu abre essas janelas para o mundo que te cerca, isso é um engrandecimento interior. Tu consegue entender melhor as pessoas. Profissionalmente dá um outro sentido à vida também. Seguramente. O senhor falou na OSPA, né? Eu fiquei pensando, uma das formas, eu acho, de medir o grau de competência de alguém que está numa posição de chefia é quando aqueles que a ele eram subordinados, né, aqueles que eram, digamos, seus funcionários, enfim, quando eles estão extremamente satisfeitos a ponto de buscar, né, novamente essa pessoa e retorná-la, que foi o caso ali na OSPA, que o senhor teve uma primeira passagem e depois um trabalho... Em 2013 eu voltei a pedido da orquestra. Da orquestra que foi buscá-lo, né? A orquestra essa que inclusive ele homenageou aqui no Instituto uma vez no aniversário. Exatamente, no aniversário do Instituto de Cardiologia. E até fizeram uma brincadeira muito, muito gostosa, que eu gostei. Quando teve o parabéns a você, eu regi. Está no YouTube, se não me engano. E é interessante porque é uma sensação, ser maestro deve ser uma sensação muito diferente. Eu, naquele momento, tive
pequena luz do que é ser um maestro de uma orquestra. Uma epifania. É algo muito especial. Comandar uma cirurgia também é uma coisa muito especial. Todas essas formas de arte, porque a cirurgia é uma forma de arte, são importantes para o engrandecimento interior. Certeza. E falando especificamente da OSPA, hoje a gente sabe que a OSPA já passou, né, nesse último momento agora, está passando por diversas mudanças. Qual é a situação, quais são as necessidades, as diferenças das necessidades de outrora, quando o senhor esteve na presidência, e de agora? Bom, eu acho que a primeira e grande necessidade da OSPA é a construção do seu teatro. Eu venho empenhado nisso desde 2003 e tive que enfrentar inúmeras dificuldades que podes acompanhar pela imprensa. Um local, foi difícil achar um local. Aí quando achamos o local, foi lá no Shopping Total, alguns moradores, não foram muitos, meia dúzia, entraram com uma ação no Ministério Público para não permitir que a OSPA fosse ali, porque ia poluir o ambiente, no sentido de fazer uma construção alta, etc. A volumetria, né? Uhum. E realmente me desgostou muito aquilo, ao ponto de eu desistir de fazer lá no Shopping Total. E depois fui procurar o prefeito Fogaça e ele me cedeu essa área onde está atualmente projetada a construção do teatro, que é em frente ao Guaíba, é uma localização espetacular e que de fácil acesso à população. Isso é um dado muito importante. Possam todas as classes sociais se dirigirem para lá. E que vai ter um belo estacionamento. Estacionamento é fundamental não só para quem vai de carro, mas principalmente para o projeto educacional, que requer que os ônibus possam estacionar com segurança e as crianças entrarem para ter aulas de música. Por que isso? Porque hoje, ao contrário do tempo que eu estudava, tinha ensino de música na escola. Agora vai voltar. Amém. Então quem está encarregado de ocupar esse espaço vazio, que foi deixado pela reforma do ensino daquela época, esse espaço é ocupado pela OSPA, que faz concertos para a juventude, concertos para as escolas, no sentido de despertar, principalmente nas crianças, o desejo pela música, porque eles entendam o que é uma orquestra sinfônica, qual é o seu significado, qual é a projeção de acompanhamento humano, de calor humano que uma orquestra é capaz de... Então isso, como eu disse, abre janelas e desenvolve o intelecto. É exatamente isso que eu estava pensando agora. O senhor tinha falado no começo, quando falou, né, do seu envolvimento com a medicina e com a música, como foi importante, o momento que o senhor aprendeu algumas coisas a mais sobre artes, como aquilo foi muito importante para o senhor como profissional de medicina. Mudou muito, porque a arte nos ensina a entender o próximo de maneira muito mais aguçada. A arte é uma forma de desenvolver o nosso interior. E quando a gente desenvolve o interior, a gente cresce muito. E a arte traz isso. Então, foi muito importante para mim. Eu diria mais, a construção desse teatro vai ser um marco que vai definitivamente assentar a OSPA com uma grande orquestra. Eu dou um exemplo. A USESP, antes de ter o seu teatro, Casa São Paulo, ela é era linda, por sinal, né? Muito bonita. A nossa vai ser mais bonita. A USESP tinha uma projeção brasileira, não era muito grande. No momento que ela teve a Casa São Paulo, ela desabrochou com uma grande orquestra. E a mesma coisa vai acontecer com a OSPA, que já é uma grande orquestra. E no momento que tiver a construção do seu teatro, ela sem dúvida vai desapontar como uma das maiores orquestras sinfônicas da América Latina. A USESP, inclusive, foi realmente apropriada pela população, né? Que antes mal sabia da sua existência. Ela foi construída pelo governo do Estado, né? E com auxílio, claro, da iniciativa privada, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Iniciativa privada, um pouco do governo, para tentar construir esse teatro, que é um desejo meu, o qual eu não vou descansar enquanto eu não terminar. Nesse momento,
O que falta para se dar início às obras? Onde a sociedade, o cidadão, os empresários, como se pode colaborar para se dar realmente o start, começo nisso e se efetivar esse espaço maravilhoso para a OSPA? Bom, E para nós, né? Claro. O projeto da construção do teatro está pronto. As licenças da prefeitura estão ok. Nós podemos começar amanhã, se for o caso. O que está atrapalhando um pouco o início? É que nós temos que ter a lei Rouanet, que é uma lei em que o empresário doa e desconta 100% do imposto de renda. Ele pode descontar até 4% do seu lucro líquido. Bom, nós já conseguimos 4 milhões de reais de liberação para a lei Rouanet. Então agora nós temos que captar esses 4, que vão ser a construção das fundações e o início da construção do primeiro piso. Ora, mas para começar eu preciso ter 20% deste valor, os 4 milhões, eu preciso ter 800 mil em caixa para poder começar a obra. Eu ainda não estou nesse valor, mas vou chegar em seguida. E aí começam as fundações. Para ter uma ideia, aquela área onde vai ser construído o teatro, ela é uma área que é um aterro. Então as fundações são fundações de 30, 35 metros de profundidade. Bem específicas. Muito específicas. E claro que isso vai custar caro. Então por isso que nós estamos, vamos dizer assim, prolongando um pouco esse início para ter o recurso para começar e terminar as fundações de uma vez por só. Que ótimo. É uma cirurgia, tem que começar e terminar. É uma cirurgia, com certeza. E aí, mas de qualquer forma, nós já podemos esperar que a OSPA, ao longo do ano, continue fazendo aquele trabalho que vem fazendo, com apresentações por todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Nas igrejas, no estado do Rio Grande do Sul, nos colégios, enfim. A OSPA tem que ser para todos. E mais, os projetos educacionais nas vilas têm que ser desenvolvidos mais ainda, nas escolas e nas vilas. Por que isso? Porque uma orquestra sinfônica é um fator de inclusão social. Tu faz com que crianças e jovens que estão nas vilas e que muitas vezes ficam atraídos pelo tráfico de drogas, passam a estudar música. E isso muda a feição pessoal e psicológica desses jovens, que passam a dedicar para a música toda aquela emoção, toda a descarga de adrenalina que eles têm para o desenvolvimento da música. E é uma coisa que às vezes a gente vê uma matéria, não é, na imprensa, falando da exceção, que é aquela pessoa que estava numa comunidade, num lugar em situação de risco e que teve uma oportunidade de seguir a música, né, de seguir a arte, e de repente a gente quer trocar, que isso não seja a exceção, mas que isso passe a ser a regra. Exatamente. Eu dou um exemplo, existe um projeto internacional que está sendo desenvolvido na Venezuela. Não tem nada a ver com o presidente da Venezuela, que não teria capacidade de fazer isso. E esse projeto usa exatamente o pessoal das vilas ensinando música. Bom, hoje, o maestro da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, o Dudamel, veio dali. Então vejam como existem valores que estão escondidos e que têm que ser descobertos. A um custo muito menor do que se possa imaginar, né? Além do benefício que se vai trazer para uma comunidade inteira. Com certeza. Doutor Ivo, é uma inspiração conversar com o senhor. Ora, que é isso. Muito obrigado. Agradeço. Você é muito gentil. Agradeço muito a sua disposição aqui em atender a gente aqui da TV Mais. E hoje nós vamos ficando por aqui com esse exemplo de vida, de profissional, enfim, que é o Dr. Ivo Nesralla, ao qual agradecemos muito. Qualquer hora, nos vemos novamente em outro TV Mais Entrevista.